Carlos. Oh, Edmundo, há quanto tempo não te via. Dá cá um abraço. Eu podia ver-te pior, pá, muito pior. Ai, desejavas ver-me pior ou Não desejava-se, podia ver-te pior. Estás formidável. Então só os pés é que me chateiam. Também eu, os Estás joelhos. porreiro, pá. Fui preso a primeira vez, horas antes do 18 de janeiro, e no Cristal São Jorge. E era para ir para Chabreira, encontrar-me contigo. Pois, não foste lá, foi a polícia e apanhou lá as armas na mão. Tinha sido apanhado contigo. Tinham sido apanhados os dois. Em 17 de janeiro de 1934, João Silva e Edmundo Pedro, então jovens revolucionários, preparavam-se para acabar com o regime do Estado Novo a tiro. Ele é que ia ficar com as armas que a gente tinha, penso eu agora, não é? Agora, Eu já tinha as balas, não tinha pistola, mas já tinha as balas. E eu tinha a pistola e se calhar não tinha balas. E eu desfiz das balas, enquanto estive à espera na Caçador 7, na parada do quartel, à espera que viesse a pia, durante aquela tarde, pegaram nas balas e metias na sarjeta. Conseguias fazer um delas. Mas nós fomos apanhados com a boca na botija, eu com a pistola no bolso e o Manuel de Carvalho Rodrigues com as duas bombas no bolso. Tínhamos desfeito da lancheira e pronto, apareceu uma daquelas caminhonetes da polícia que havia antigamente, que eram de leito liso e que tinham uns bancos transversais, 3 ou 4 bancos, onde iam os polícias. A gente ouviu a caminhonete, mas um caminhonete. Vinha no escuro, quando chegaram ao pé de nós, tínhamos sido presos os dois. João e Edmundo desconheciam que Salazar tinha um novo trunfo contra os revolucionários, uma nova polícia política. A PVDE, Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, surge chefiada por um desconhecido militar que se tornou um dos homens mais poderosos do Estado Novo, o capitão Agostinho Lourenço. 7 décadas depois, João Silva e Edmundo Pedro não sabem ainda quem os denunciou e condenou a negros anos de prisão. Quem era Agostinho Lourenço? A vida do poderoso e obscuro capitão, o Anjo Negro de Salazar, ainda hoje é um mistério. Como conheceu o ditador? Como foi escolhido para comandar a temida polícia política do Estado Novo durante 25 anos? Agostinho Lourenço organiza a primeira Polícia Internacional em 1931. Transforma-a na PVDE em 33. Em 1945, conclui a sua obra, chefiando a instituição que os portugueses mais temeram durante o século XX, a PIDE. Durante décadas, Lourenço foi a sombra de Salazar. Temido nos corredores do poder, mas um rosto desconhecido de quase todos os portugueses. Não é fácil identificar nas imagens o misterioso capitão. Move-se de forma discreta atrás de Salazar, mesmo nas cerimónias oficiais, onde é obrigado a participar, como nos históricos encontros com Franco. É difícil contar a sua história pessoal de vida. São poucas as fotografias conhecidas. São mais raras ainda as imagens da atividade como diretor da PIDE, na Rua António Maria Cardoso. É também difícil encontrar familiares e descendentes. Na discreta notícia da morte de sua esposa, em 1942, noticia-se que Agostinho Lourenço tem um filho único. Fernando Lourenço Pereira também já faleceu e não deixou descendentes. O filho do capitão Lourenço viveu nos seus últimos dias neste palacete em Ponte de Lima, que desde o século XII acolhe a família dos Condes de Calheiros. O filho do capitão Agostinho Lourenço é casado com uma tia minha, a irmã do meu pai, que não têm filhos, e por sua vez foram os meus educadores da minha infância e adolescência em Lisboa, e por força disso, mais tarde, quando faleceram, também acabaram por deixar o seu espólio a mim e aos meus irmãos, mas toda a parte que tem a ver com este, enfim, material de biblioteca e de livros à minha pessoa. Portanto, houve aqui uma sequência de acontecimentos que acabaram por trazer a esta casa este conjunto de documentos que refletem, em uma parte, a vida e o percurso do capitão Agostinho Lourenço, que eu conheci.
conheci brevemente de visitas enfim, pontuais à casa dos meus tios e que me deixaram sempre uma memória de uma pessoa bastante sisuda, no sentido de séria, não é? Com uma presença muito forte. Que fotos, que relatórios, que confidências guarda o arquivo pessoal de um homem que durante um quarto de século tratou dos assuntos mais secretos e confidenciais do Estado português. Entre o espólio, não existem fotografias da infância de Agostinho Lourenço. Os documentos mais abundantes registram os inícios da carreira militar durante a Primeira República. Entre os papéis, surge uma discreta nota com a assinatura de Machado Santos. Machado Santos foi o herói da implantação da República, mas alinhou depois com as ditaduras de Pimenta de Castro e Sidónio Pais e foi o mentor da polícia política, criada em 1918. Que ligações teria Lourenço com Machado Santos, chefe carbonário, especialista em conspirações? Quais as origens históricas da PIDE? Ainda hoje, quando mexem as cortinas no governo civil de Setúbal, se diz que é o fantasma do Duque de Viseu. A lenda é vestígio na memória do povo de um dos mais brutais assassinatos políticos da história portuguesa. Dom João II terá morto o Duque de Viseu, Dom Diogo, irmão da rainha, nesta sala do antigo Paço de Setúbal, convencido de que o cunhado liderava uma conspiração para o assassinar e usurpar o trono. O rei possui então uma eficaz rede de espiões. Após detectar os inimigos políticos, faz questão de os liquidar de imediato. Os informadores fazem parte de uma política de secretismo criada para preservar tudo o que é património do Estado. Por exemplo, os mapas fundamentais para o domínio dos mares eram alvo de cobiça e buscados para tráfico. O mais famoso espião de Dom João II terá sido Pero da Covilhã, enviado pelo rei às terras do Oriente para colher informações sobre o lendário reino do Prestes João. Outro dos grandes mitos daquele período envolve Cristóvão Colombo. Ainda hoje se investiga a hipótese de Colombo não ter nascido em Itália e ser um espião português. O mistério à volta da sua nacionalidade teria servido para camuflar a sua atividade de informador na corte espanhola ao serviço do rei Dom João II. Mas quem explorou em Portugal durante um longo período uma enorme teia de delatores foi a Inquisição Portuguesa, criada em 1536. As inquirições religiosas do Tribunal do Santo Ofício implantaram na sociedade portuguesa uma cultura de medo e desconfiança. O alvo das perseguições eram sobretudo os judeus, que ainda mantinham o culto, camuflados de cristãos novos. Mas também se perseguiam os indesejados sociais, considerados bruxos e por isso hereges. Prendiam-se e extorquiam-se confissões sob tortura, baseadas em delações, apenas para resolver pequenas vinganças pessoais. Este clima de denúncia e terror marcou fortemente Portugal durante vários séculos e criou um clima cultural favorável à implantação de polícias políticas. Olha a bruxa! A Inquisição passou em meados do século XVIII a perseguir também a maçonaria, cujas lojas começavam a espalhar-se em Portugal. A situação inverteu-se com o Marquês de Pombal. O governo de Sebastião José de Carvalho e Melo, adepto das ideias maçónicas, protegeu os pedreiros livres, os arquitetos da reconstrução de Lisboa pós-terremoto. Passaram a ser perseguidos aqueles que eram considerados responsáveis pelo atraso cultural de Portugal, os jesuítas. Ainda se os jesuítas se dedicassem a Deus e à Igreja, mas não, o que eles querem é o poder, apoiados na velha nobreza, nos Atoguia, nos Aveiro, nos Távora.
Aumentam cada dia que passa o seu poder, ao ponto de se tornarem um Estado dentro do Estado. Bastardo! Deus, Pedro! Fui atingido! Custódio! Custódio! Rápido! Em 1758, na sequência do atentado ao rei Dom José, o Marquês de Pombal aproveita e monta o seu próprio sistema repressivo, recrutando informadores com promessas de títulos nobiliárquicos. Apregoa que é para descobrir os autores do crime, mas serve-lhe sobretudo para vigiar e perseguir os adversários políticos. Padre Gabriel Malagrida! O próprio. Os senhores não têm direito de entrar assim nesta casa. Levem! Larguem-me! Larguem-me! Assassinos! Assassinos! Os jesuítas e os távoras terão sido as mais famosas vítimas do novo despotismo esclarecido marquês, consolidado com a criação da Intendência da Polícia da Corte e do Reino, a primeira organização policial do país. Os jesuítas foram expulsos de Portugal. Os távoras são acusados de atentarem contra a vida do rei e executados de forma brutal. O conflito que então se inicia entre maçons e jesuítas marcaria a vida pública portuguesa até aos anos da República, no século XX. Após a morte de Dom José, segue-se o conservadorismo católico de Dona Maria I. Continuam as perseguições políticas, só que agora as vítimas voltam a ser os maçons. Sebastião José de Carvalho e Melo, caído em desgraça, acaba os dias desterrado em Pombal, proibido de vir a Lisboa. Em 1780, o poder repressivo é entregue ao homem que passa a comandar a Intendência Geral das Polícias, o famoso Diogo Inácio de Pinamanique. Vê uma boa razão para não tirar consigo para o segredo do limoeiro, de onde nem o bispo conseguiria tirar. O botequim das Parras. No Rossio? Jacobinos de Paris e tudo o que é ataques e tiros contra o Império da Razão vão lá parar. Quer um francês? Lá tem meia dúzia. Tivesse você mãe, até se entregaria só para livrar o pelo. Desapareça. Posso ir, não? Por agora. Eu vou acabar por os apanhar a todos. Você, o Duque de Lafões, todos os afrancesados da Academia das Ciências, os pedreiros livres, os árcades, os galegos, os ciganos e o diabo que vos carrega todos. E, efetivamente, o intendente Pinamanique pôs os seus guardas a perseguir toda esta gente. Tenente. Viste o Agostinho Macedo? Vi. Na tasca da Ribeira Nova. Os informadores são conhecidos como as moscas do intendente. Com as suas moscas, Pinamanique monta um sufocante sistema repressivo para perseguir aqueles que considerava elementos subversivos da sociedade. Onde é que está o teu amigo? O francês. Filho da puta! O francês procurado era Pierre Bressonnet, um dos intelectuais que difundia em Lisboa os ideais da Revolução Francesa. Pinamanique velava com mão de ferro para que não se repetisse em Portugal a revolução que decapitou os reis franceses. O intendente deu por isso caça sem tréguas a todas as sociedades de iluminados, especialmente às lojas maçónicas. O poeta Bocage pertenceu durante algum tempo à maçonaria. Suspeita-se que tenha sido esse o motivo para a perseguição que lhe moveu o intendente. É acusado de ser o autor de panfletos clandestinos atentatórios da moral pública. Teu segredo. Hã? Em 1797, Bocage foi encarcerado na prisão do Limoeiro. Esteve 44 dias em isolamento. Conheceu o inferno na terra. Oh, liberdade amada, filha do céu, mãe dos prazeres. Ora, gemi. Chorei asfixiado num calabouço horrível, onde a luz radiosa do sol nunca entrou. Sem ver pessoas, nem céu, nem terra, sem resposta às minhas angústias, momentos de terror e impaciência ali vivi. Por causa destes meus escritos, acusados de ímpios, sediciosos e críticos. Apesar dos esforços dos amigos maçons, Bocage é entregue à Inquisição
e enclausurado no convento de São Bento da Saúde para a reeducação. A Intendência-Geral da Polícia só será extinta em 1833, com o fim do absolutismo miguelista. Passada a crise do ultimátum de 1890, à medida que cresce a ameaça republicana, os governos do rei Dom Carlos dão corpo a um novo aparelho repressivo. Em 1898, é então criada a primeira polícia política da era moderna. Chama-se Polícia Preventiva e dispõe de um corpo de agentes à paisana. Homens preparados para descobrir conspirações que ameacem a ordem, a tranquilidade pública e a segurança do Estado. A ação da Polícia Política é tutelada por um juiz de instrução criminal, Francisco Maria da Veiga, o célebre Juiz Veiga, amigo pessoal do rei, torna-se no símbolo da censura e repressão política dos últimos anos da monarquia. Apesar do poder que tem, não escapa às caricaturas de Bordalo Pinheiro e Leal da Câmara. A polícia preventiva é a arma da monarquia contra o aparecimento da carbonária. Fundada em Itália, a carbonária chega a Portugal durante o século XIX. Em 1896 é reorganizada por Luz Almeida, que aqui vemos à direita, equipado a carbonário, com carabina e machado. As deportações ocorridas após a sublevação republicana de janeiro de 1891 no Porto convencem alguns estudantes maçons de que só pela força conseguirão derrubar a monarquia. Como a maçonaria não permite a entrada de analfabetos nas lojas, os estudantes investem na carbonária. Esta organização secreta pode assim recrutar elementos tanto nos meios operários como na chamada tropa rasa, soldados, cabos e sargentos. Juro, pela minha honra de cidadão livre, guardar absoluto segredo da existência e fins desta sociedade. Derramar o meu sangue pela regeneração da pátria. Obedecer aos meus superiores. E que os machados dos rachadores de cada canteiro se ergam contra mim, se faltar a este solene juramento. Mesmo sabendo que a traição é paga com a morte, os primos da carbonária multiplicam-se por todo o país. Os recrutados são primeiro integrados nos níveis mais baixos da organização, o canteiro e a choça. No topo da pirâmide está o diretório da alta venda. Nesta imagem, vemos o fundador Luz Almeida ao centro, o comissário da Marinha Machado dos Santos à direita e António Maria da Silva à esquerda. Será uma organização secreta capaz de derrubar um regime com séculos em Portugal? Em 1906, perante a ameaça real de uma revolução republicana, o rei Dom Carlos encarrega João Franco de formar governo. Entra. Entra, João Franco. Boas tardes, Majestade. Senta-te, se fazes favor. Soube da tua intervenção hoje na Câmara dos Deputados. O que é preciso é dar caça aos revolucionários. A monarquia devia enfiar um sinal de força e remeter a canalha ao seu lugar. A impunidade dos revolucionários nas ruas de Lisboa e do Porto é absolutamente intolerável, Majestade. Os agentes da secreta de João Franco passam a dominar as ruas comandando a Polícia Cívica e a Guarda Municipal e dando caça aos carbonários. É nesta altura que se espalha por Lisboa a palavra bufo, um termo que veio do italiano, onde bufo significa espião secreto, delator, cuscovilheiro. Cante o golpe dos republicanos. Este mês eu só não sei o dia. Eles também não dizem. Agora, um tal de Luz Almeida e o António Maria da Silva vão esta tarde à casa do Bernardino Machado. Fica na Estrela. Você é um patriota, homem. Continua assim, de ouvidos bem abertos. A polícia secreta persegue por todos os meios o Partido Republicano e a Carbonária, procurando descobrir a data da Revolução. Ficam célebres as fotos de Joshua Benuliel, com as levas de conspiradores a caminho da prisão ou da deportação. Um dos membros da Carbonária, perseguido pela polícia, é o então ainda desconhecido escritor Aquilino Ribeiro. Em 1907, Aquilino tem um apartamento alugado na Rua do Carrião, em Lisboa, destinado a atividades revolucionárias. Onde é que está o Hotchkiss? A metralha?
A revolução não se faz cá com metralhas. Mas com você aqui, nós estamos à vontade, ou não? Nós temos aqui serviço para a tarde inteira. Que serviço? Então o Dr. Luz de Almeida não lhe contou? Não contou o quê? Bombas, meu jovem. Nós viemos aqui para fazer bombas. Mal adivinha Aquilino Ribeiro de que forma será pela primeira vez notícia nos jornais de Lisboa. Na tarde de 17 de novembro de 1907, um incidente que ocorre durante a preparação das bombas tornará o jovem escritor conhecido da polícia política. Penso em mim como bastante mais do que um simples curioso da arte de fazer granadas de mão. Estou inclusive a escrever um livro chamado A Bomba Explosiva. Oh, Nunes, concentre-se no que está a fazer, homem. Mas eu sou algum tanso ou quê? Na explosão da Rua do Carrião morrem 2 dos bombistas. O corpo de Gonçalves Lopes é fotografado pelo jornal O Século. Aquilino Ribeiro, por sorte, escapa ileso, mas vai parar às mãos do juiz Veiga. O chefe da Polícia Secreta do Rei é, segundo o escritor, o papão dos republicanos, o terror dos anarquistas, o alcoviteiro do rei. No livro Um Escritor Confessa-se, Aquilino descreve o memorável interrogatório político a que foi submetido. De uma vez por todas, diga-me. Quando e por quem foi recrutado? Eu reafirmo-lhe que não tenho qualquer ligação à Carbonária ou pessoas que lhe pertençam. Chega. Guarda! Leve-o. Um momento, eu asseguro-lhe que não tenho... Espere, por favor, Sr. Dr. Juiz. Espere. Preso na esquadra do Caminho Novo, Aquilino consegue, no entanto, evadir-se da cadeia a 12 de janeiro de 1908. Regressa às conspirações para derrubar o rei. Poucos dias depois, a polícia secreta do juiz Veiga consegue desmantelar a conspiração republicana de 28 de janeiro de 1908. A intentona ficou para a história como golpe do elevador. Senhor Deputado Afonso Costa, o senhor está preso. Meus senhores, a Revolução Republicana morreu aqui. Afonso Costa, António José de Almeida, Egas Muniz, futuro Nobel da Medicina, foram alguns dos conspiradores presos no Chiado. Por esses dias, o juiz Veiga renuncia também ao cargo, depois de um conflito com o ditador João Franco. Já sem o chefe que os liderou durante uma década, os agentes da Polícia Secreta do Rei não conseguem descobrir a inesperada armadilha montada pela Carbonária no Terreiro do Paço. Alfredo Costa, Manuel Buissa e outros carbonários pagam com a vida o preço do regicídio. João Franco é exonerado. Sem a repressão do ditador, abre-se caminho para a Carbonária se expandir. Em apenas 2 anos, a organização consegue reunir clandestinamente cerca de 20 mil homens, prontos a lutar pela causa republicana. A 5 de outubro de 1910, a conspiração longamente preparada dá finalmente origem a uma revolução triunfante. Nas barricadas da Rotunda, forjam-se alguns dos heróis da República, que mais tarde serão os revolucionários políticos perseguidos pelo Estado Novo. É o caso de Manuel António Correia. Com 18 anos alista-se voluntariamente na tropa e entra também para a Carbonária. Na noite de 4 de outubro, contribui para amutinar a Infantaria 16, o quartel de Campolide, que foi decisivo para a vitória republicana. Outro dos históricos da Rotunda é Sarmento Pimentel, que viveu depois exilado durante o salazarismo e só regressou a Portugal depois do 25 de Abril. Vós sois os continuadores dessa gente que morreu em defesa da sua pátria, e em defesa da liberdade, e em defesa da democracia. O chefe da Carbonária, Luz Almeida, não assiste aos primeiros vivas à República, porque se encontra exilado em França. É por isso Machado Santos quem esfia a Carbonária na grande Revolução Republicana. Machado Santos será uma figura de referência para a geração de Agostinho Lourenço.
Em 1910, os republicanos prometem acabar com a polícia secreta do rei e seus espiões. Mas poucos dias depois da vitória, iniciam a perseguição sem tréguas aos arqui-inimigos da maçonaria, os jesuítas, considerados o principal obstáculo ao progresso da República. Em Campolide, no principal colégio jesuíta de Lisboa, pratica-se a caça ao sacerdote. Os jesuítas eram um caso especial porquê? Porque eram a ordem religiosa mais forte e eram a ordem religiosa que historicamente sempre tinha sido olhada como um Estado à parte, ou seja, um Estado dentro daquilo que era o Estado cívico. E, portanto, o que o republicanismo fez foi objetivar no jesuitismo aquilo que alegadamente eram todas as falhas morais e todas as falhas políticas que a Igreja, enquanto corpo em geral, tinha. Nas levas de prisioneiros conduzidas pela Guarda Republicana a caminho da deportação, onde antes estavam carbonários, estão agora padres jesuítas. Mais tarde, durante o Estado Novo, serão novamente os republicanos maçons a serem perseguidos por um conservador católico, Oliveira Salazar. Uma alternância que encerra parte da história da repressão política em Portugal. A Carbonária foi extinta depois de concretizado o seu principal objetivo, a implantação da República. Mas as constantes ameaças monárquicas, num país largamente conservador, fizeram aparecer nas ruas de Portugal grupos de civis armados. O regime republicano não tem uma polícia política, mas organiza milícias de civis para controlar as ruas. Os chamados voluntários em defesa da República são decisivos para derrotar Paiva Couceiro e as suas tentativas de reinstalar a monarquia a partir de Espanha. As milícias são filmadas pela Invicta Filmes, procedendo a prisões de monárquicos em várias localidades do norte do país durante as invasões de Chaves. Quem testemunha a chegada das milícias de carbonários no interior do país é Homero de Oliveira Matos. Em 1910 tem apenas 6 anos e está longe de sonhar que um dia será o diretor da temida PIDE. Nasce em Porto Alegre, meu pai embarca para a África e eu vou para Estremoz, em 1908. Não dei pela implantação da República. E o primeiro contacto que eu tenho com a Primeira República é com a Carbonária. É nas primeiras eleições feitas por António José de Almeida em 1911-1912. E então eles mandaram os destacamentos dos vigilantes da República, que eram dos 40 mil homens da Carbonária, que chegavam às terras pequenas, como Estremoz, que era o símbolo do Talaça, do reacionário, do fascista daquela época. Era o padre. O padre levava logo uma grande sova. Não está a ver? Mas que a população toda começou a fugir. Por exemplo, há gente que foge de Estremoz e só volta a Estremoz quando é da Guerra Civil de Espanha. Apanharam um susto tão grande que foram para a Espanha e nunca mais cá voltaram. Atuando por todo o país, as milícias dão caça a monárquicos e padres considerados reacionários e a que chamam de talaças. Mas passada a euforia da Revolução, começam as divisões no novo poder. O Partido Republicano, PRP, divide-se em 3 fações. O conflito atinge também os ex-membros do Diretório da Carbonária. A alta venda fratura-se. Machado Santos junta-se a António José de Almeida e conspira ao lado dos republicanos moderados, reunidos no chamado Partido Evolucionista. António Maria da Silva apoia Afonso Costa. Para defender esta facção democrática e radical, formam-se milícias civis armadas. Ameaçam e raptam rivais políticos. O povo chama a estes grupos a Formiga Branca, porque são como as térmitas, uma praga destruidora. Machado Santos tem nessa altura um jornal, o Intransigente, onde ataca duramente o governo de Afonso Costa. Para se defender, forma também uma milícia. O povo chama-lhe Formiga Preta. Esta guerra de formigas, ou seja, de ex-carbonários, explica porque foi tão agitado o período que culminaria na ditadura militar de 1926. É assim que eles fazem as eleições. Não tiveram possibilidades nenhumas de as ganhar, porque é muito difícil uma população inteira mudar o figurino, mesmo o político, de um momento para o outro.
A guerra das milícias terá empurrado alguns jovens como Homero de Matos e Agostinho Lourenço para a direita republicana. No Arquivo Histórico Militar de Lisboa, perto da estação de Santa Apolónia, guardam-se os processos individuais dos oficiais das Forças Armadas. Pedimos o processo militar de Agostinho Lourenço, na esperança de descobrir mais alguns dados sobre o seu passado político. Ali descobrimos a primeira foto de Agostinho Lourenço como militar. Em 1913, o jovem alferes de infantaria tem 22 anos e frequenta a escola de guerra. 2 anos depois, Agostinho Lourenço já é tenente e é destacado para o quartel de Infantaria 2. Terá sido por esta altura que conheceu Machado Santos. Em janeiro de 1915, vários oficiais da guarnição de Lisboa, entre os quais Agostinho Lourenço, revoltam-se e são presos pelo governo. Solidário com os revoltosos, Machado Santos entrega ao presidente Manuel da Arriaga a espada que usou no 5 de outubro. Com este gesto simbólico, Machado Santos consegue fazer cair o governo de Azevedo Coutinho. O presidente escolhe o general Pimenta de Castro para formar governo. A ditadura de Pimenta de Castro dura pouco. O executivo é derrubado ao fim de 5 meses pelas milícias da Formiga Branca. O pai de José Magalhães Godinho liderou na altura um dos grupos de revoltosos. Eu recordo-me, por exemplo, das primeiras aflições que vivi. Posso situá-las em 1915, porque eu era muito miúdo, e vi o meu pai chegar a casa fardado com uma espada, com pistola, com marinheiros, o diabo a sete, iam à pressa comer qualquer coisa para continuarem a sua missão revolucionária do derrubo da ditadura. Eu venho para Lisboa, não é? Venho depois do chamado 14 de Maio. É a revolução dos marinheiros que vão à escola de guerra prender os cadetes dessa época para os fuzilarem no arsenal. São tudo homens que vieram a pontapé e à coronhada desde a escola de guerra até o arsenal para serem fuzilados. É daí que sai a guerra entre o exército e a marinha durante muitos anos. Isso marcou muito a evolução política em Portugal. Marcou sem dúvida a geração de Homero de Matos e José Magalhães Godinho. Na juventude foram influenciados pelos violentos acontecimentos de 14 de maio. Mais tarde, serão adversários políticos no tempo do Estado Novo. O 14 de maio de 1915 é a revolta mais sangrenta da Primeira República. Provoca cerca de 200 mortos e 1.400 feridos. As imagens da época mostram os grupos da Formiga Branca vitoriosos. Machado Santos e a Formiga Preta são os derrotados. O que terá acontecido então ao jovem tenente Agostinho Lourenço? Regressemos ao Pátio de Calheiros no Minho e ao espólio de Lourenço para investigar o que aconteceu na carreira do futuro diretor da PIDE. Em 1916, com 26 anos, o tenente Lourenço é enviado para Tancos. Participa na preparação das tropas do Regimento de Infantaria 2, que irão integrar o Corpo Expedicionário Português. A instrução dos soldados destacados para combater nos campos de batalha em França ficaria conhecida como o Milagre de Tancos, mas muitos dos oficiais acham que é um treino inútil. Agostinho Lourenço participa nos treinos, mas de má vontade. Terá sido, aliás, neste período que mais se desenvolve a estranha relação entre Agostinho Lourenço e Machado Santos, um homem habituado a conspirar e a liderar revoltas sangrentas. No dia 12 de dezembro de 1916, o país é novamente surpreendido com um golpe militar. Uma conspiração mais uma vez liderada pelo inevitável Machado Santos. Agostinho Lourenço é um dos oficiais que se revoltam para evitar a partida para a França. Ao alinhar com as tropas revoltosas em Tancos, Agostinho Lourenço mostra quais são as suas opções políticas. Alinha com a direita republicana. O golpe de Tancos falhou. As tropas leais ao governo foram rápidas a cercar os revoltosos, sempre com o apoio das milícias civis. Machado Santos rendeu-se. Os jornais noticiam no dia 13 de dezembro que é levado preso para
No espólio de Lourenço encontramos um pedaço de papel. Parece ser o rascunho com exigências para a rendição dos revoltosos. Pede-se no ponto 3 a amnistia para os oficiais implicados. Agostinho Lourenço e os outros oficiais são amnistiados, mas como castigo recebem guia de marcha para os campos de batalha em França. O jovem tenente Agostinho Lourenço integra, portanto, o primeiro contingente de tropas do Corpo Expedicionário Português, que parte no dia 28 de janeiro de 1917. Chegados à França, tanto os oficiais como os soldados foram obrigados pelos ingleses a fazerem nova instrução para se adaptarem à guerra de trincheiras. Em França, Agostinho Lourenço trabalha com oficiais ingleses em Étaples. Vem deste tempo o relacionamento que o tenente estabelece com os ingleses, uma relação que se reforçará durante os tempos da PIDE. Lourenço terá sempre uma ligação privilegiada com a Scotland Yard. Nas escolas do exército britânico, nas dunas do norte de França, Lourenço aprende a especialidade de instrutor de tiro, com espingardas Lee Enfield e com os lança-morteiros. Depois, em Ambleteuse, no campo português de instrução, Agostinho Lourenço é um dos oficiais que ensina às tropas portuguesas a usar as novas armas e a adaptar-se às táticas de guerra nas trincheiras. A participação do tenente Lourenço na Primeira Guerra Mundial está ilustrada num curioso jornal de caserna, o Porteur, escrito e ilustrado à mão pelo grupo de colegas de Agostinho Lourenço. Esta caricatura é a única imagem disponível da presença em França do futuro diretor da PIDE. Para a maioria dos oficiais portugueses, a guerra foi um tempo de boémia. Em 1918, depois de um ano nos campos de batalha em França, Lourenço consegue a primeira licença para vir a Portugal. Mas a vida do tenente vai sofrer uma nova reviravolta inesperada. Um mês antes, os militares da facção de Lourenço, derrotados em Tancos, haviam conseguido revoltar-se novamente. O chefe da revolução é Sidónio Pais. Este quase desconhecido professor de matemática de Coimbra veste uma farda de major e instala-se com as tropas na Rotunda de Lisboa, no dia 5 de dezembro de 1917. Por detrás da revolta está mais uma vez Machado Santos. Apesar de preso em Viseu, consegue pôr em marcha a conspiração. No segundo dia da revolta, já Machado Santos se encontra na Rotunda, ao lado de Sidónio Pais, integrando a junta revolucionária. Após 2 dias de combates, os revoltosos conseguem derrubar o governo de Afonso Costa. Sidónio Pais usa o cinema para construir a imagem de um presidente autoritário, precursor das ditaduras europeias dos anos 20 e 30. Um presidente-rei, como lhe chama na altura o poeta Fernando Pessoa. Sidónio percorre o país quando Agostinho Lourenço regressa de França em fevereiro de 1918. O jovem tenente desenvolve esforços para não voltar para os campos de batalha e escreve uma carta ao ministro da Guerra, que era o próprio Sidónio Pais. Na carta, que se encontra no Arquivo Histórico Militar de Lisboa, Agostinho Lourenço queixa-se que está a ser castigado por ter participado na revolta de Tancos. Talvez por influência de Machado Santos, as ordens para fazer regressar o tenente Lourenço são misteriosamente adiadas. Por isso, a 9 de abril, Agostinho Lourenço continua em Portugal quando se dá a tragédia de Alice. Na batalha morrem cerca de 7.000 militares portugueses. Alguns dos oficiais do batalhão de Lourenço são capturados, tornando-se prisioneiros dos alemães.
Lourenço livra-se de tal destino. Em Portugal trabalha no Quartel-General de Lisboa. A guarda pessoal que protege o novo Presidente da República, Sidónio Pais, é composta por jovens oficiais, seduzidos pelas direitas, uns nacionalistas, outros monárquicos. Entre os chamados cadetes de Sidónio, passa a estar a partir de maio de 1918 o Tenente Agostinho Lourenço. É a sua primeira experiência ao serviço de um ditador. Eu acho que ele sempre foi uma pessoa muito sóbria, muito, como dizem os ingleses, low profile, que não gostava de dar nas vistas, nem era falado, nem era conhecido como figura pública, tampouco, já naquela altura. Desconhece, portanto, que tipo de relacionamento existiu entre Agostinho Lourenço e Sidónio Pais, mas é durante o regime sidonista que Lourenço dirige um corpo policial pela primeira vez. Em setembro de 1918, Lourenço é promovido a capitão e nomeado governador civil de Leiria. Os governadores civis comandavam as polícias em cada distrito sob instruções diretas do governo. É, aliás, Machado Santos, como ministro do Interior de Sidónio Pais, quem lança as bases jurídicas da primeira polícia política da República. Começa por chamar-se Polícia Preventiva. Tem um corpo de 27 agentes com a missão de vigiar todos os grupos políticos e os sindicatos. A polícia política do regime sidonista é sem dúvida a primeira precursora da PIDE, mas longe da sofisticação da máquina repressiva salazarista. Em abril de 1918, Sidónio Pais, já eleito Presidente da República, transforma a polícia preventiva numa milícia pessoal, recorrendo a antigos carbonários. Os agentes eram desta vez conhecidos como os lacraus. Depois da ruptura entre Sidónio Pais e Machado Santos, a chefia da polícia passa a ser assegurada pelo monárquico António Solari Alegro. Estamos em meados de 1918. A guerra continua na Europa. Em Portugal aumenta brutalmente o custo de vida. Escasseiam os bens essenciais. Os especuladores enriquecem, enquanto a fome alastra por todo o país. Lisboa está a ferro e fogo. O regime de Sidónio Pais responde às greves violentas com brutal repressão policial, enchendo os calabouços. A situação caótica é descrita numa célebre canção da época, o Fado Sidonim. Nesta vida não há nada como o estouro da granada para virar tudo o que exista. Pois há muito já quem diga, eu cá nunca fui formiga, sempre fui um sidonista. Ficou tudo Sidonim, Sidonim Pais Pim, pois no grande 31, Sidonim Pais Pum. Estiravam balas assim, Sidonim Pais Pim, como se fossem Verdun, Sidonim Pais Pum. No Chiado, enfeitado para o Natal, poucas memórias resistem dos tempos agitados da Primeira República. Quantos destes transeuntes apressados saberão que a rua Serpa Pinto que cruza o Chiado já foi um dia a rua mais temida de Lisboa? A meio, a rua Serpa Pinto cruza-se com a rua Capelo, onde funciona o Governo Civil e o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa. Há mais de um século que funciona neste quarteirão o Centro da Segurança Policial da cidade de Lisboeta. Mas nos tempos de Sidónio Pais, a rua Serpa Pinto foi também o centro da repressão política do país. Durante o sidonismo, passaram pelas cadeias desta rua mais de 20 mil presos políticos. Durante 13 anos, a rua Serpa Pinto mudou de nome para a Rua 16 de Outubro, mas os lisboetas chamavam-lhe a Rua da Leva da Morte. O trágico episódio aconteceu em outubro de 1918. A polícia de Sidónio Pais
acabara de desmantelar mais uma conspiração prendendo centenas de opositores políticos nos chamados calabouços do governo civil. O portão por onde entravam os presos ainda é o mesmo e funciona como porta de serviço da PSP de Lisboa. Entre o grupo de detidos estão republicanos famosos como Francisco Herédia. O Conde de Ribeira Brava é um antigo monárquico que fez parte da Carbonária, sendo mesmo suspeito de ter feito parte da conspiração que matou o rei Dom Carlos. O excesso de presos no governo civil obriga a que alguns sejam transferidos para os fortes de Caxias e São João da Barra. A leva de prisioneiros desce a rua Serpa Pinto. No cruzamento com a Vítor Cordon, o grupo é atacado por apoiantes do regime de Sidónio Pais. Na confusão, nunca totalmente esclarecida, com muitos tiros e pancadaria à mistura, morrem 6 pessoas, entre elas Francisco Herédia. A partir desse dia, a guerra de vinganças entre ex-carbonários tornou Lisboa no inferno. A morte do Conde de Ribeira Brava iniciará uma série de assassinatos. A primeira vítima será o próprio Sidónio Pais. Em dezembro de 1918, o Presidente da República é assassinado na estação do Rossio por José Júlio da Costa, também ele um membro da Carbonária. E ele escreveu, quando ele pensou matar o Sidónio era um homem morto. 3 anos mais tarde, em 19 de outubro de 1921, continua a vingança. Na sequência de mais um golpe de Estado, uma milícia de marinheiros e civis, ex-carbonários, consegue eliminar 7 personalidades do regime ligadas ao sidonismo. Por volta das 2 da manhã, dentro de Douro, arranca da cama o herói do 5 de outubro, Machado dos Santos. A caminhoneta segue, como habitualmente, para o Arsenal, no Terreiro do Paço. Mas uma súbita avaria no motor fala parar no Largo do Intendente. Sem demoras, constitui-se um pelotão de fuzilamento de 8 homens. Machado dos Santos morre na valeta da Avenida Almirante Reis. Sidónio Pais e Machado Santos, os criadores da primeira polícia política da República, acabaram assassinados no chão de Lisboa. E tudo começou na Rua da Leva da Morte. A lenda negra desta rua só terminaria quando a repressão se deslocou para 2 quarteirões acima. Em 1934, o medo passará a ter o nome de Rua António Maria Cardoso. Leiria, o governador civil Agostinho Lourenço fica numa situação fragilizada após a morte de Sidónio Pais. Desconhecemos também que partido toma na revolta que procura dias depois restaurar a monarquia. Entre os papéis do espólio do capitão Lourenço, descobrimos alguns documentos secretos relacionados com a compra de armas para a junta governativa do Reino de Portugal no Porto. A restauração da monarquia tentada por Paiva Coceiro arrasta o norte do país para uma guerra civil durante um mês. Em 19 de janeiro de 1919, o Porto torna-se a capital monárquica do país. Solari Alegro, o chefe da polícia política de Sidónio Pais, alinha com Paiva Coceiro na revolta. Depois de declarada a junta monárquica no Porto, Solari Alegro imita a República. Cria grupos de civis armados ferozes e implacáveis na perseguição aos opositores republicanos. Foi aí que começaram a aparecer os chamados troliteiros. Quer dizer, uma espécie de PIDE. Mas também empregaram muitas violências. E recordo muito bem que obrigavam os presos a cantar a portuguesa e batiam, dizendo são como beijos de mãe. E nessa altura cascavam a valer. A monarquia do Norte fica por isso conhecida como o Reino da Traulitânia. Os presos políticos são levados para o cinema em Éden, onde decorrem os interrogatórios e as torturas.
A ordem escrita por Solari Alegro recomenda que os trauliteiros devem empregar a máxima violência. Eu corri para a sede dos presos políticos, que era o Cinema Éden. Ali estava uma força comandada por um tenente. E eu disse-lhe, muito simplesmente, solte os presos políticos que aí estão. E ele perguntou, mas quem é que manda? Mando eu, que sou capitão, e você é tenente e tem de obedecer. Os presos ouviram os tiros que se tinham dado, arrebentaram as portas e vieram cá para fora. O povo eram milhares, centenas de milhares de pessoas, já nas ruas, a dar vivas. E acabou assim a monarquia do Norte. Desconhece-se o que aconteceu a Agostinho Lourenço neste período e de quem eram os misteriosos papéis da compra de armas. Sabemos apenas que o seu irmão Júlio Lourenço foi um dos militares que em Lisboa fez abortar a tentativa de revolta monárquica na Serra de Monsanto. Entre os derrotados encontra-se Rolão Preto, que se tornará também num dos mais conhecidos opositores de Salazar. O avançou, tirava com os chapéus ao ar e com os coisas e gritava viva a República. E tudo aqui se galvanizou. Já não sabíamos se éramos monarcas, se éramos a República. Éramos homens bravos. Em fevereiro de 1919, derrotada a intentona monárquica, o capitão Agostinho Lourenço é imediatamente destituído do posto de governador civil de Leiria, regressando aos quartéis. A sua adesão ao sidonismo foi castigada. Torna-se instrutor na carreira de tiro Ducla Soares, uma prateleira para militares indesejados. Fica, como muitos jovens militares sidonistas, a conspirar na sombra para a queda do regime democrata republicano. Após a Guerra Civil, os governos do PRP, apesar de restabelecida a normalidade constitucional, não acabam com a polícia política. Em 7 de abril de 1919, transformam a secreta de Sidónio Pais na Polícia de Segurança do Estado, com a sede funcionando junto ao Governo Civil de Lisboa. A PSE funciona apenas com um comissário em Lisboa, apoiado por um adjunto no Porto. Não havia agentes, mas as greves violentas com ataques à bomba no início dos anos 20 deram protagonismo mediático à PSE. O Major Barreiros, um dos comissários da Polícia de Segurança do Estado, torna-se famoso pela violência com que prende tanto grevistas como jornalistas. Em Campolide, no Hospital Militar, é mesmo criado um primeiro Tribunal de Defesa Social para julgar as centenas de grevistas presos. O nome da Polícia Secreta mudou em 1922 e em 1924, mas os jornais sempre a trataram por PSE e o povo por Polícia de Segurança do Tacho. Era dominada, como habitualmente, por ex-elementos da Formiga Branca, que nas ruas garantia o poder dos democráticos. Por isso, o verdadeiro líder é António Maria da Silva, que foi várias vezes chefe do governo neste período e cujo poder lhe vem do seu passado de chefe na Carbonária. É contra ele que se forma uma frente improvável de conspiradores que mistura radicais de esquerda, a direita liberal, fascistas e monárquicos para derrubar o poder que comanda a República. Uma frente comandada pelo general Gomes da Costa e que consegue mudar o regime de Portugal em 28 de maio de 1926. Agostinho Lourenço fez certamente parte da força militar que preparou o golpe de 28 de maio. Como é que Agostinho Lourenço, um obscuro capitão sem notoriedade na ditadura militar, conseguiu ocupar durante 25 anos um dos lugares mais temidos do regime, o de chefe da polícia política? O homem que foi durante anos a sombra secreta de Salazar viveu sempre protegido por uma cómoda invisibilidade. Descobrimos uma estranha fotografia de Lourenço tirada em 1926. Lourenço, o futuro arquiteto da PIDE, o homem que chefiará uma das mais impressionantes máquinas de repressão política do século XX,
que assinará a construção do Tarrafal, nunca chegou a ser julgado. Mas, ironia das ironias, tirou uma fotografia na posição de cadastrado.